E aí, gente, tudo bom com vocês? João Guedes, o perambulista, de volta aqui na área. Gente, hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um mito que estão criando no Brasil que para mim não faz o menor sentido. Mas se mito fizesse sentido, certo? Mas vamos lá. Está se criando o mito de que montadora é ONG. E, gente, montadora, como qualquer empresa, só visa lucro. Ponto. E para provar isso, eu vou falar especificamente, tá, da Bajaj. Eu não estou falando especificamente dela para falar bem ou para falar mal. Independente de qual montadora fosse, seria a mesma coisa, tá? Mas eu escolhi a Bajaj porque ela resolveu entrar com uma operação própria no Brasil, tá? E é a mais recente. E eu vi alguns conceitos sendo colocados que falando de montadoras, não especificamente da Bajaj, mas de montadoras de uma maneira geral, sobre dívida com relação à matriz, como se a empresa estivesse afundando no Brasil, tendo entrado há pouco tempo, tá? Porque está recebendo dinheiro da matriz. Bom, para colocar a coisa de uma maneira bem simples para você, nenhum executivo, nenhuma empresa com pessoas que tenham pelo menos 2 neurônios fora da UTI jamais trabalhariam com uma empresa que está dando prejuízo. O que está acontecendo, sim, é investimento. Porque, veja bem, a Bajaj é uma empresa nova. Ela está montando as suas motos em uma montadora alugada, que no caso é a DAFRA. Ela alugou 2 linhas, se não estou enganado, são 2 linhas de montagem da DAFRA para montar as motos dela aqui e poder trazer no regime CKD sem ter que pagar imposto de importação. Até aí, tudo certo. Está tudo dentro da legislação, não tem o que falar. Pois bem, estão falando que a dívida da Bajaj com a matriz está aumentando, assim como acontece também com a Royal Enfield, que diz que tem uma dívida monstruosa com a matriz. Veja, a Royal Enfield também não tem dívidas no mercado. Ela tem sim rolagem, insumos que ela compra para poder atender o processo produtivo básico, que é normal. Compra hoje para pagar daqui a 90 dias, 180 dias, depende do contrato. Isso é uma coisa normal. Mas ela não tem dívidas que ela não esteja pagando normalmente, sem problema algum. Tá? Ela não tem dívida bancária, por exemplo, que ela está tendo que pegar emprestado com um para pagar o outro e por aí vai. Não, isso não é uma coisa que existe.
Só que inventaram essa história de que a Royal Enfield deve mais de 100 milhões para a matriz. Que a Royal Enfield também entrou com uma operação própria, entrou alugando linhas de produção com a Dafra, inclusive o mesmo esquema da Bajaj, tá? Só que, bem, gente, isso são investimentos, tá? Isso não é dívida, é investimento. E qualquer executivo de grande montadora, qualquer executivo de qualquer empresa, sabe que quando você vai entrar num país como o Brasil, que ele é um continente, assim como se você for entrar na América do Norte, assim como se você for entrar na Europa, se você for entrar na Austrália, se você for entrar na Índia, ou se você for entrar na China ou na Rússia, que são países continentais, você vai ter que investir em distribuição, montagem, distribuição de peça, investir na formação da tua rede de vendedores, seja concessionário ou não. Aqui no Brasil só pode ser concessionário. Em outros países a legislação é diferente. E isso tem um custo que, sendo bem planejado, ele não impacta negativamente no balanço da empresa. Agora, se você pegar exclusivamente o balanço daquela subsidiária, no caso, Bajaj do Brasil ou Royal Enfield do Brasil, logicamente vai aparecer prejuízo. Por quê? Porque dentro da ciência de administração de empresas, existe um cálculo que é: conforme a tua produção sobe, o teu custo sobe junto, só que chega em um determinado ponto em que os dois se cruzam e a produção sobe e o custo decai. Isso é uma coisa que qualquer administrador de empresa que se formou ontem é perfeitamente capaz de lhe explicar. E quando essa curva de produção com custo se cruzam, tá? A produção aumenta e o custo cai, é que você começa a ver de fato algum lucro. E no momento, o volume de produção da Bajaj aqui no Brasil, e também da Royal Enfield, eles estão na parte de baixo ainda do gráfico, aquele em que ainda não cruzou, em que o custo de produção está subindo junto com a produção. Só que, como eu disse antes, em algum ponto em que a produção crescer, junto com o custo, essa produção vai começar a convergir para o alto do gráfico e o custo de produção estabilizar ou cair. Em geral, ele fica numa curva muito mais suave. Muito. Porque você tem como administrar esses custos. Então, você consegue muito bem a produção pagar os custos com sobra. Que também é a curva de investimento contra lucro. Tá? Então, tem muitas coisas, tem muitas ferramentas de administração que te explicam isso muito bem. E os executivos de montadora
sabem muito bem que você chegando num país como o Brasil, por exemplo, que, como eu já disse antes, é um país continental. Se você olhar o mapa da América do Sul, praticamente tudo é Brasil. Tá? Mais de 50% do território da América do Sul é Brasil. Então você tem que montar a sua rede de concessionárias, você tem que montar algum lugar para você montar as suas motos, trazendo o regime CKD para não pagar imposto. Montar essas motos, que também tem um custo. Transportar essas motos até seus concessionários, que também tem um custo. Mesmo você trazendo sem imposto a tua moto, tem um custo de aduana, portuário e transporte também. E veja só, eu peguei como exemplo a Dominar 400, que é a moto que a Bajaj mais vende, e que também era mais fácil de levantar o custo dela. Então veja só, eu vou colocar inicialmente tudo em dólar e só no final que eu vou transformar isso em real, tá? Então veja só, a Dominar 400 o preço de site dela, já descontado o IVA, tá? Porque o preço de site inclui o IVA, e o IVA na Índia é de 28%. Em dólares, a Dominar 400 sai a 1.992 dólares e 22 cents. Esse valor aqui está incluso a margem de lucro da Bajaj e a margem de lucro do concessionário. Preste atenção nisso. O transporte da Índia para o Brasil. Num container de 40 pés, que eu acredito que é o que eles usariam, cabem 130, 140 motos em peso, tá? Só que isso é uma conta teórica. Por quê? Porque mesmo você trazendo ela totalmente desmontada, você tem volume morto, tá? Que são pallets, que são caixas, as proteções dentro das caixas para as peças não ficarem se batendo. Tem todo um esquema para você poder embalar essas peças, né? E eu calculei que das 134 motos que seriam possíveis dentro de um container de 40 pés, daria aproximadamente 90 dólares por moto. E o custo de aduana, a taxa portuária, tal, já está incluído nesses 90 dólares por motocicleta. O custo de montagem aqui no Brasil, eu francamente não tenho certeza desse número, tá? Mas foi calculado em 600 dólares o custo de montagem. O custo que seria por moto para a Dafra. Ok? O custo de transporte, eu peguei o valor que a Kawasaki está cobrando este mês como valor máximo para
de frete, numa oferta que tem da Vulcan 650. Estava lá 1630, se eu não estou enganado. Então eu coloquei aqui $320. O custo de transporte da montadora até a concessionária. Então o custo total dessa moto, convertendo em reais, ficaria em 15.646,50. O imposto para você internar essa moto, e uma vez que ela é montada dentro da Zona Franca de Manaus, quando ela sai para outros estados, paga 7% de imposto, que seriam R$ 1.095,60, totalizando um custo de R$ 16.741,55 por unidade. O valor de venda de 24.990 dá um lucro de 8.248,45. Sendo que desses 8.000 aqui, dependendo do estado, ainda tem que pagar 17% menos de 7% que já foi pago. Ou seja, tem que pagar 10%. Então ficaria R$ 7.400 mais ou menos. Que dividido por, vamos dizer que fosse meio a meio, a margem de lucro da concessionária e a margem de lucro da montadora aqui, ficaria em R$ 3.700 por unidade. E desses 3.700, ela ainda tem que tirar a despesa com o pessoal, a despesa administrativa, né, com o pessoal, porque embora a linha de montagem seja da Dafra, eles ainda têm um pessoal de administração. Então, ainda tem que tirar esse valor daqui. E mesmo tirando, ele tendo a taxa de participação dele, dessa moto no custo da empresa, ainda assim, desses 3.700, no mínimo, não diria no mínimo, eu diria que o correto seria que no máximo R$ 2.000 ela tem de lucro com cada moto. É pouco. Para quem vendeu só 2.800 motos, é pouco. Só que vê bem, isso foi o primeiro ano em que eles tiveram que negociar linha de produção, tiveram que negociar transporte, tanto marítimo como por terra ou marítimo aqui no Brasil, tá? Tiveram que contratar gente, treinar. Tiveram, logicamente, prejuízo com muitas motos que foram montadas erradas na linha de produção, porque é normal você estar ajustando maquinário e pessoal. É óbvio que a Bajaj teve prejuízo aqui no Brasil, que isso fica bem claro. Mas veja bem, isso aqui ela conseguiu com 8 concessionárias abertas. A 9ª vai abrir agora em janeiro ou fevereiro, se eu não estou enganado. Que é a bendita de Belo Horizonte, que eu não sei se ela conta como 8ª ou 9ª, mas a de Belo Horizonte finalmente está abrindo as portas. Vi isso no Instagram, por sinal. O que é uma venda muito boa.
para uma marca totalmente desconhecida que chegou ontem no Brasil, ela está indo de vento em popa. Tá? Para esse ano, vi alguns comentando que vão abrir mais lojas, principalmente após a entrada em funcionamento da fábrica dela agora em maio. Não sei se essa entrada de produção já vai estar ajustada para mandar essas motos para o mercado ou se entra na fase de testes, tá? Mas teoricamente em maio já está inaugurando a fábrica. E como eu disse, a curva de custos com a de produção logo vai estar cruzando. E isso vai pagar todo o investimento que está sendo feito pela Bajaj. Ah tá, e quanto a esse investimento maravilhoso? Pois bem, vamos lá. O investimento fixo no primeiro ano, aliás, nos 3 anos em que ela vai investir aqui, o investimento fixo é de R$10.189.000. E o financeiro de R$92.553.000. O que dá um total de R$102.742.000. Que é aproximadamente 21 milhões de dólares. Gente, vocês acham que para quem está faturando mais de 1 bi de dólar por ano, 21 milhões é o quê? É dinheiro em pinga. E logicamente, a Bajaj já percebeu o potencial que ela tem aqui. E a melhor parte, a Bajaj contratou um CEO para o Brasil que, além de conhecer o mercado, sabe conquistar o consumidor. Porque as atitudes que a Bajaj tem tido de, quando não consegue resolver de jeito nenhum, ter trocado a moto de algumas pessoas, isso eu nunca vi no Brasil. Acho que nem a Harley Davidson, que tem moto ultra premium, eu nunca ouvi falar a respeito disso. Se alguém souber, por favor, me fale, porque vai ser um achado saber disso. Realmente vai ser assim, algo surpreendente. No entanto, a Bajaj fez. Então, gente, o que eu dei essa volta toda para explicar para vocês o seguinte: não existe montadora que seja uma ONG. Todas elas, todas, sem exceção, visam lucro. E é isso aí, lucro, grana, dinheiro no bolso. É isso que interessa. O resto tem muita papagaiada de social, não sei o que. Isso é só marketing. Porque a exploração em cima do empregado é a mesma, tudo é igual. Nada muda. Mas em relação a como que essas empresas estão agindo no mercado, que é uma mudança radical, e é como eu falei, eu nunca vi uma empresa se propor a trocar uma moto no Brasil. Bajaj foi a primeira. E só acreditei quando eu vi o rapaz lá que trocou a moto, ele saindo ele entregou uma moto verde e saiu com uma preta.
Então, gente, já é uma baita mudança de paradigma nesse país. Esse simples fato já é uma mudança de paradigma em relação à montadora aqui. Então, é uma coisa que vocês deveriam olhar com mais carinho. E também raciocinar um pouquinho mais com relação a empresa nenhuma vem para ter prejuízo. Esse é o ponto 1. Segundo ponto, ninguém monta um negócio hoje e lucra no mês seguinte. Não existe isso. No caso de uma montadora, lucro de fato, com retorno de investimento, com tudo direitinho, vai ser entre 10 e 15 anos. E para empatar os custos, em torno ali dos seus 5 anos, por aí. A Royal Enfield já deveria estar, pelo menos, empatando os custos? Provavelmente está. Mas lucro mesmo, só daqui a mais um tempo. Não vai ser agora. E a Bajaj, a mesma coisa. Ela está no primeiro ano. Não está acabando de montar a fábrica agora. Essa fábrica só vai se pagar daqui a 10 anos. O investimento que ela está fazendo só vai se pagar de fato, um investimento com as concessionárias, tal, tudo direitinho, daqui a 5, 6 anos. E lucro mesmo, é como eu falei, só depois que pagar a fábrica. E ainda tem um detalhe. Essa fábrica, ela está num terreno que permite que ela se expanda a produção até 300 mil motos por ano. E vai começar com 20 mil. Ou seja, também já está começando de uma maneira bem pé no chão. E o próprio planejamento que ela ofereceu para ter a fábrica aprovada na Kodama, que é uma autarquia do governo do estado do Amazonas, para poder montar a fábrica, ela calcula que só no terceiro ano após a implantação é que ela vai estar produzindo 20 mil. Ou seja, ela está pensando num crescimento bem orgânico, bem estruturado, bem pé no chão. A ideia é colocar essa marca no Brasil inteiro de maneira paulatina, mas constante. Isso diz muito sobre uma empresa que ela veio de fato pensando em ficar. E veja bem, essa mesma fábrica que ela está calculando para 300 mil motos por ano, também é a mesma fábrica que provavelmente em pouco tempo vai estar substituindo as exportações da Índia pelas exportações brasileiras para atender a América Latina. Então o potencial de crescimento da Bajaj é imenso. Então vale a pena a gente pensar quando alguns falam, a empresa, a Royal Enfield está devendo 130 milhões para a matriz. Cara, para, que 30 milhões, que 130 milhões? Isso é investimento. E a empresa sabe que o retorno desse investimento vai ser lá para frente.
E a Royal Enfield está crescendo bem no Brasil, só que ela vai chegar num topo por conta do tipo de motor e de moto que ela traz. Porque o brasileiro não gosta muito de motor grande com pouca potência, que é o que normalmente a Royal Enfield traz. Enquanto que a Bajaj não, ela traz motores pequenos bem potentes para o tamanho deles. Naquela faixa que eu sempre comento aqui, que tem que ser de 10 cavalos por cada 100 centímetros cúbicos do tamanho do motor. Então, a Bajaj está bem nesse período. Já não é tão bom assim com a Royal. Apesar que, com o motor Sherpa que está chegando aí, com o motor 650 que ela está diversificando os modelos, né? Que vai vir a Super Meteora, a Shotgun, vai vir na faixa de 450, a Himalayan 450, a Gurriela 450, que é uma variante da Himalayan, que são motos que têm uma boa relação de potência, peso e torque. E eu não te falo nada se dentro dos próximos anos a Royal Enfield não resolver montar a sua própria fábrica aqui, que por enquanto ela está também com a DAFRA. Então, gente, não existe montadora ONG, tá? E espero ter conseguido mostrar para vocês que, mesmo que seja um valor bruto, em cada moto que entra há um lucro. E veja bem, no caso da Dominar 400 que eu mostrei para vocês, eu não descontei o lucro da empresa, nem do concessionário, na Índia. Então, essa história de prejuízo é muito mal explicada. Principalmente para quem não tem grande conhecimento sobre economia e também não tem grande conhecimento sobre administração. Eu, felizmente, como minha primeira esposa, ela fez a faculdade de economia, eu aprendi com ela muita coisa a respeito, que também sempre foi um assunto que me fascinou. E, para sobreviver numa época em que a inflação era de 30, 40, 50, 60, chegou mesmo a dobrar em um mês, você tinha que entender disso tudo para poder sobreviver, para você conseguir fazer com que o teu dinheiro rendesse até o final do mês. E olha, ainda assim tinha mês que não chegava. Então, gente, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Foi um trabalhinho chato que eu demorei vários dias para fazer, porque a maioria das informações você tem que cavar. E mesmo assim ainda tem coisa aqui que eu fiquei meio cismado, mas eu falei, não, deve ter alguma coisa perto da realidade. Porque eu usei muitos preços médios aqui para transporte, por exemplo. O único que eu cravei mesmo, até o último centavo, foi o frete dentro do Brasil. Esse eu cravei, até o último centavo. Mas o restante eu tive que fazer preço médio, preço com aduana, preço de tarifa portuária. Que isso, só se você for do setor que eles liberam essa informação.
correta, né? Gente, é isso aí. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, deixar sua inscrição, já que esse canal do tamanho de um átomo de hidrogênio possa virar pelo menos um átomo de urânio esse ano, né? É isso aí. Cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.